Meus amados irmãos e irmãs, presentes nesta Eucaristia, aqui na Catedral em Construção Cristo Rei, da nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, e também vocês, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Horizonte, em suas casas, verdadeiras igrejas domésticas. Diz-nos o apóstolo Paulo: sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. Permanecer firme e inabalável, empenhado no Senhor, é a nossa maior tarefa neste mundo, pois nós somos todos convidados à mesma missão de louvar a Deus todo dia, participando da sua obra. E este desafio tira-nos frequentemente a paz, porque muito facilmente nós bambeamos a firmeza da fé. Vítimas que somos todos nós da força do pecado. Mas não são em vão os nossos esforços, diz o apóstolo. Podemos retomar todo dia. E a Eucaristia é o alimento fecundo e eficaz, capaz de nos colocar na direção correta da nossa ação missionária de louvar a Deus com as nossas obras. Elas todas acompanhadas da nossa maneira de falar. Hoje, queridos irmãos e irmãs, nós estamos concluindo a primeira parte do tempo comum deste ano de 2022. E já estamos com o nosso coração convidado para mergulhar no grande retiro espiritual quaresmal que irá nos qualificar para celebrar a Páscoa do Senhor. Para este último momento dominical do nosso tempo comum, a Santa Palavra de Deus nos põe diante de uma cena de ensinamentos vários de Jesus, conforme ouvimos do Evangelho de Lucas, aos discípulos especialmente. O contexto é este que estamos ouvindo dos últimos dias. Jesus
ensinando com o seu sermão na planície. E o recorte deste texto, do capítulo 8 de São Lucas, capítulo 6, nos oferece uma série de ensinamentos que foram pronunciados por Jesus para ensinar objetivamente quem é o verdadeiro mestre e quem é o falso mestre. Por que é necessário a Jesus ensinar aos discípulos a identidade daquele que pode guiar o coração das pessoas? Por que é necessário a Jesus oferecer critérios de discernimentos tão objetivos para identificar quem de verdade pode nos conduzir e ensinar? Porque, na verdade, todos nós podemos nos enganar. Aliás, quando Lucas escreveu este texto, inspirado, no início dos anos 80, começava naquela época a aparecer muitas heresias. Assim como hoje em dia nós encontramos muitas pessoas que dizem sobre muitas coisas e acabam nos influenciando. Esse tempo no qual nós todos estamos vivendo e escrevendo a nossa história é um tempo marcado por pessoas que se dizem autorizadas a nos influenciar com a sua maneira de falar, com a sua maneira de se comportar, com a sua maneira de agir. E isto nos deixa, muitas vezes, desenraizados da segurança do verdadeiro ensinamento, que é aquele que Deus nos dá. O ensinamento do amor, da justiça, da verdade e da paz. Peço licença a vocês todos para compartilhar esta preocupação a respeito da sedução que exerce sobre nós o que hoje nós chamamos de influenciadores. As nossas redes sociais estão repletas de homens e mulheres, dos mais diversos níveis de intervenção na sociedade, influenciando nossa maneira de falar, nossa maneira de vestir, de nos comportar, de sentir, de ver, de discernir e de julgar. Vale a pena perguntar quem são as pessoas que nós seguimos, quase que reverentemente, todo dia, curtindo, lendo, apoiando, bajulando e até mesmo nos submetendo. São pessoas que merecem de fato esta atenção toda que nós damos. Só para fazer um exemplo, no Brasil, nós temos pessoas que possuem milhões de seguidores. Vou citar duas pessoas. O jogador Neymar
tem mais de 169 milhões de seguidores. A cantora Anitta tem acima de 69 milhões de seguidores. Quem que eu estou seguindo no meu Instagram, por exemplo? Quem é que para mim tem a última palavra? Esta palavra me deixa ser uma pessoa ainda mais autêntica, mais livre, mais feliz, mais cheia de sentido? Ou é uma palavra que me desenraiza das minhas responsabilidades, colocando-me às vezes até em questão com relação aos meus compromissos morais, sociais, eclesiais? Jesus foi um grande influenciador das pessoas na época dele. E ele, porque podia influenciar e pode até hoje, ofereceu àqueles que estavam ali ao seu redor, escutando sua palavra. Vocês ouviram, e eu também. O livro do Eclesiástico diz, com todas as letras: é no falar que o homem se revela. Jesus, plenitude da revelação do Pai, fala para mostrar quem Ele é, para dizer quem é o Pai e para dizer quem somos nós. Por isso a sua palavra influencia positivamente, santamente, salutarmente a nossa vida. E ele, ao perceber que outras palavras que estavam tomando uma espécie de poder no coração e nos ouvidos do coração das pessoas, ofereceu critérios que são claríssimos e que valem permanentemente. Olhem este critério: pode um cego guiar outro cego? Nós não somos capazes de andar, de nos locomover, de acertar o passo, se não temos a luminosidade, a claridade de onde nós estamos pisando e indo. Os nossos passos precisam da luz que nos livra de cair no mesmo buraco que cai quem não está caminhando na claridade. Quem é que nos guia? Aquele que é a luz da vida é quem pode nos guiar. Ele é o grande sol. E a sua palavra é a única palavra segura, capaz de nos fazer andar na direção do coração que nos atrai para a vida, que é o coração de Deus. Se nós não caminhamos guiados por Ele, que é o Mestre, outros mestres que não são mestres, na verdade, são opositores ao ensinamento da verdade, ocupam este lugar. De fato, diz Jesus, o discípulo nunca é maior do que o mestre. Nenhum de nós é mestre.
E como a gente gosta de se colocar como mestre, em casa, em relação às pessoas com as quais nós convivemos, sempre achando que aquilo que nós pensamos, queremos, decidimos, é melhor e maior do que a santa palavra de Deus. Jesus constrói um sentimento de aversão a qualquer tipo de arrogância e petulância, de quem quer que seja, que se coloque como superior ao outro. E diz que a maneira certa de nós nos comportarmos caminhando uns com os outros é olhando para nós mesmos. É através de um exame permanente da própria interioridade, para reconhecer dentro, lá no fundo do coração, aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Olhem como ele diz a respeito deste descompasso de alguém que gosta de levantar o dedo para indicar os defeitos dos outros. Tira primeiro a trave do teu olho, antes de enxergar o cisco no olho dos outros. Todos nós, todo dia, antes de qualquer julgamento, somos convidados a nos olhar, a nos reparar, para limpar o que nos impede de enxergar e assim ajudar a caminhar quem precisa de nós. Isso é tão bonito, por exemplo, para a nossa comunidade cristã, que conhece a beleza daquilo que chamamos de correção fraterna. Como é bom sermos pontuados na misericórdia, na caridade, para que ninguém fique para trás. Mas a comunidade não é lugar para desaforos, e nem é lugar para autoritarismos e arrogâncias. Comunidade é lugar da convivência amorosa, misericordiosa. E a lei que preside é a lei de Cristo, que é a lei do amor, capaz de vencer toda espécie de morte. De fato, quando prevalece o protagonismo da hipocrisia, diz Jesus, o resultado é morte. O resultado não pode ser outro senão da destruição da vida, que vai minando por meio de fofocas, murmurações, intrigas, fingimentos e toda espécie de competição. Então Jesus diz isso aos discípulos: é melhor primeiro se olhar, é necessário primeiro se enxergar, para poder avançar. E aí, retomando estas 3 provas que aparecem no livro do Eclesiástico: a prova da peneira, a prova do ouro e do oleiro, e a prova do fruto. Jesus constrói neste conjunto de ensinamentos a sua mais importante indicação para esta celebração que estamos vivendo. De fato, quando a gente peneira, a gente vê claramente o que presta daquilo que não presta. Eu mesmo vivi muito isso na minha experiência inicial de vida na roça. Quantas vezes fiz o gesto de peneirar milho e feijão, e era tão fácil tirar o cisco do alimento. Assim, quando a gente fala, a gente mostra o que presta e o que não presta dentro de nós. É uma peneira. Ou então o fogo, que prova o ouro.
Quando é ouro de verdade, brilha e se forja. Mas quando não é ouro de verdade, não aguenta, racha. Assim é na conversa. Quando a gente fala borracha, coisa que não presta, inverdade, calúnia, o diálogo não acontece. E a construção da verdade não aparece. O resultado é uma rachadura, é uma divisão. Papa Francisco visitou a embaixada da Rússia, lá em Roma, e pediu para que se aumentasse o esforço do verdadeiro diálogo e que a palavra dada não fosse uma palavra sem consistência. Quando a palavra dada é uma mentira, o resultado é a guerra, é a morte. E por isso estamos vivendo esta loucura da guerra. Como é necessário que nós todos intervenhamos neste momento com orações e jejuns. Convite do Papa Francisco para a quarta-feira de cinzas. As armas para vencer a maldade e a guerra é oração e jejum. Pedindo para que acabe definitivamente o conflito e esta mortandade inútil, absurda, louca, por causa do descompromisso de quem governa. Depois a prova do fruto. Tão bonita é a observação de Jesus, porque é tão límpida e tão clara. De uma árvore nós colhemos frutos, e pelo fruto sabemos o valor da árvore. Também fiz muito esta experiência de apanhar laranja na laranjeira, de pera na pereira e de uva na parreira. E nunca consegui pegar fruto nenhum em espinheiro. Fruto bom vem de árvore boa. Nós sabemos disso. Que tipo de árvore nós somos? Nós somos como árvores plantadas no átrio do templo para dar bons frutos. Que frutos nós estamos oferecendo ao mundo? Termina Jesus quase como num nexo imperceptível, mas profundamente eloquente, ao se referir imediatamente ao homem que é capaz de tirar do seu tesouro o bem, coisas boas, e aquele que não tem um bom tesouro tira porcaria, dizendo nessa mistura de imagens de fruto, resultado de resistência, de firmeza por causa da durabilidade do ouro, ele põe o papel da palavra. Porque um homem que não tem no coração o conteúdo da palavra, só é capaz de dizer frivolidades, e não é capaz de fazer o bem, porque a palavra expressa o que está dentro do coração. Por isso que nós nos enchemos de emoção quando ouvimos palavras boas, justas, verdadeiras, capazes de nos construir e de nos devolver a esperança, esta garantida pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta santa palavra de Deus hoje nos permita voltar para casa convencidos e animados a escutar com qualidade Deus, a escutar a palavra de Deus. E que nós nunca falemos primeiro, antes de escutar o outro. Porque é só assim que poderemos elogiar a riqueza e a beleza da palavra de Deus e também da palavra do outro. Tomando conhecimento do seu conteúdo
e levando para dentro do coração o que pode aumentar a emoção da preciosidade do nosso tesouro. Amém.